Deus se manifestou de muitas formas à humanidade. Uma delas é através de homens e mulheres que proclamaram sua mensagem. Os profetas e as profetisas também. Começamos nosso estudo bíblico semanal aqui no Corpo de Joinville, do Exército de Salvação. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este novo estudo bíblico semanal aqui no Corpo de Joinville da Igreja Exército de Salvação. Semana a semana, nesta panorâmica bíblica, neste curso prático muito simples, mas também com essa profundeza que somente a palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo podem dar. A todos, bem-vindos e bem-vindos. E eu quero falar em espanhol. Quiero enviar un saludo especial para todos nuestros hermanos de otros lugares, de otros países que están viendo estos estudios bíblicos semanal, específicamente en Facebook. Da para entender mi pobre portugués más un perfecto portuñol. A todos ustedes, muchas gracias por estar semana a semana viendo estos estudios bíblicos. Y si usted aún no vio los estudios bíblicos completos, este curso de panorámica bíblica, puede ir al canal de YouTube, buscar Corpo de Joinville, Exército de Salvación, y ahí encontrará todos los estudios bíblicos, este curso de panorámica bíblica general, y también todos nuestros cultos, las reuniones, reunión de salvación y programas para jóvenes como nuestro famoso Virtualizando. Entonces, muchas gracias por estar viendo estos y acompañándonos también aquí en los estudios bíblicos. Continuamos en modo portuñol entonces. Deus tem se manifestado de muitas formas e quando vamos para a Bíblia, encontramos como Deus se revela de forma individual, de forma pessoal, no Antigo Testamento, a través das pessoas, a través da teofania, da manifestação visível de Deus. Por exemplo, este fogo que sai desta árvore, da zarza ardiente, com Moisés e muitas outras formas que Deus tem se ha manifestado aos homens, à humanidade. Temos também os anjos, que os mensageiros de Deus, para falar, para indicar, para mostrar alguma coisa, para proclamar alguma verdade também. E no Antigo Testamento encontramos a presença do anjo do Senhor, o anjo de Jeová. Em todo o Antigo Testamento é a manifestação também de Deus através de este personagem tão misterioso, mas que está em todo a história da humanidade, do povo escolhido por Deus. Deus também se manifestou através de sonhos e visões para pessoas para pessoas individuais. E também se manifestou através dos profetas e também profetisas que Deus utilizou. Quem eram estes profetas? Que papel, que função cumpriam no Antigo Testamento? Lembremos que estamos llegando quase no final de nosso estudo bíblico, desta panorâmica bíblica do Antigo Testamento, e já estamos começando a planejar e preparar um novo curso de Novo Testamento. Então, quem eram estes profetas? A palavra profeta em hebraico diz assim, Nabi. Nabi é o conceito, a terminologia, o termo para referir-se a lo que nós conhecemos como profeta. E se refere a alguém, alguma pessoa que proclama ou declara uma mensagem recebida. É uma pessoa que proclama ou declara uma mensagem que
recibió. En este caso específicamente que recibe directamente de Dios. Entonces ahí está ese concepto Navi, que por lo menos está 300 veces mencionado en la Biblia, que significa, y que es traducido para nosotros como profeta. También tiene un significado así como alguien que anuncia un mensaje por mandamiento de otra persona, de alguien. Y en este caso, nuevamente, para nosotros sería Dios. En un Nuevo Testamento, a palabra muda, porque a lenguaje, a idioma muda también, para o griego. Y tenemos a palabra profetes, con PH para nos, profetes. Significaría algo así como un narrador, alguien que cuenta algo, una noticia, alguien que proclama un mensaje divina, específicamente divina. Lembremos que este concepto no es apenas para nosotros como contexto, no contexto cristiano, sino que el griego era para todos. Y a influencia o a cultura griega era de muchos dioses. Mas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eso fue agarrado, abrazado como un concepto y ficó también así. Un intérprete da voluntades, de la voluntad divina, alguien que interpreta, alguien que proclama también a mensaje de otro, en este caso de Dios. Continuamos nuestro estudio bíblico semanal aquí no Corpo de Joinville do Exército de Salvación. Hoy con el tema Os Profetas y profetiza también. Cuando vamos para la Biblia, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, encontramos tanto hombres como mujeres que fueron utilizadas por Dios. Y aquí podemos hacer dos distinciones. Personas que eran profetas de oficio, que se dedicaban a esto, como un profeta Balán, lembramos de él, a Jeremías, Elías, Eliseo, que en algún momento fueron llamados para proclamar alguna mensaje de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, João Bautista, Juan el Bautista, que proclamó, anunció a melhor mensaje, a vinda do Senhor Jesucristo estava perto, a vinda do Messias. Mas há outras pessoas que foram instrumentos na mão de Deus para um momento X, para um momento específico. Se lembramos, até o próprio rei Saúl um dia profetizou aí junto com a presença de outros profetas e filhos de profetas, ungido pelo Espírito Santo, e todo mundo ficou admirado. Assim como ele, outros também, como o rei David, o rei Salomão e outras pessoas que em um momento foram utilizados como profetas. Então, temos aí os profetas de ofício que se dedicavam a esto, e há outros que en un momento específico fueron utilizados por Dios para proclamar alguna mensaje que Dios quería transmitir para su pueblo. No apenas hombres, también habían profetisas. Entonces, lembramos da irmã de Moisés, y el propio Moisés también fue considerado profeta. Miriam o María, la irmã de Aarón y Moisés, que también fue y profetizó. Débora, a juiz, en este periodo tan especial, dos juízes, lembra, que no había rey, no había lideranza, mas Dios utilizó a Débora tanto como juiz y también como profetiza. Yuilda, también por mencionar algún, Noaídas, a la propia esposa de Isaías, que no menciona un nome, mas ficou registrada ali como profetisa. E no Novo Testamento encontramos no início da vinda do Senhor Jesucristo, 8 dias depois de seu nascimento, a uma mulher viúva de 84 anos que diz que era profetisa, esta mulher que anunciava a vinda, a chegada do Messias, e que ela
a oportunidad de conhecer un menino Jesús. Y también, esto está en Lucas, si usted quiere ver. También tenemos as 4 filhas de Filipe, que eran profetizas. Cuando o apóstolo Paulo fue para Cesarea, se encontró con Felipe, que era un evangelista, y también menciona as 4 filhas, no fica registrado un nombre, que eran profetizas. Esto está en Atos, capítulo 2, verso 9. Y Ana estaba en Lucas, capítulo 2, verso 38, para que usted pueda conferir esa información. Entonces, tenemos así, profetas que fueron dedicados a ese servicio, como oficio de profeta, como profeta Jeremías, como Elías, como Eliseo y tantos otros. Más hay otros que eran utilizados en un momento específico. No Nuevo Testamento encontramos a un grande profeta, João Batista, Juan el Bautista, o maior dos profetas, porque proclamó ahí próximo a vinda do Senhor Jesucristo, proclamó, anunció arrepentimiento, mas también a vinda do Mesías prometido. Y el propio Señor Jesús falou maravillosamente dele. Depois da ressurreição do Senhor Jesucristo, vem um tempo e a espera do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E lembramos que no livro de Joel, no Antigo Testamento, uma promessa referente a esto de profetizar. Dice no capítulo 2, verso 28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. E isso acontece, se cumpre no tempo de Pentecostes, para nós conhecidos como o derramamento do Espírito Santo. E aí começa uma nova fase e a profecia é considerada como um dom espiritual e também um dom ministerial. E vamos para o Novo Testamento no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. A uns Deus estableció na igreja, primeramente apóstolos, en segundo lugar profetas, en tercer lugar mestres, después operadores de milagros y así va. Más aquí está considerado como un don espiritual. Y también en Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo concedió unos para apóstoles, otros para profetas, otros para evangelistas y otros para pastores e mestres, considerando que estamos agora em um contexto da estruturação da igreja. Então, tanto esse dom espiritual e ministerial é dado pelo Espírito Santo e também o apóstolo Paulo recomenda buscar esse dom de profecia, dedicar-se a isso. Lembrando o conceito ou a terminologia, o termo a qué se refiere con profeta, que significa alguien que proclama una mensaje divina. Entonces, en ese contexto podemos profetizar, porque también tenemos que tener cuidado de los falsos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos estas características. No Antiguo Testamento, los profetas tenían una frase característica. Dice, así dice el Señor. Así dijo el Señor. Mas estas profecías, estas palabras, tenían que tener un respaldo divino y también una comprobación no tiempo de estas profecías. Si esto no acontecía, entonces tenía que tener cuidado porque probablemente eran falsos
falsos profetas. Uma das advertências ou cuidado que temos que ter hoje em dia, en nuestros días, es que hay personas que dicen, Dios me falou, Dios me dice tal o cual cosa. Es posible que, y probablemente puede ser que Dios te ha falado de forma especial para indicar algo específico. Mas esas palabras tienen que tener un respaldo divino. Da pessoa ter também suas características de um bom cristão. E também tem que cumprir-se, porque há muitas pessoas, e eu tenho sido testemunha de pessoas que dizem, Deus me falou tal ou qual coisa, e isso nunca aconteceu, e realmente debemos ter cuidado. Outra das formas que podemos analisar essas palavras, quando a pessoa diz Deus me falou tal ou qual coisa, é que tem que estar em concordância com os ensinamentos bíblicos. O Senhor se vai manifestar de uma ou outra forma. Deus pode utilizar até jumento, como foi no tempo de Balaam para falar algo. As pedras também falarão. Por último, uma das características dos profetas, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, é que eram pessoas de fé. Eram pessoas que sofreram por causa da mensagem que eles tinham que dar. Muitas vezes não eram coisas boas que tinham que profetizar. Era o contrário, eram advertências para o povo ou para alguma pessoa específica de aquilo que iria acontecer se eles não corrigiam seu caminho. Então, Deus utilizava profetas ou profetisas para mostrar o rumo certo. E Deus advertia através destas pessoas. Porém, muitas vezes os profetas foram rejeitados, rechazados, até o ponto de ser perseguidos, asesinados. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos cómo sufrían estas personas y sufrían até pelas mensajes tan tremendas que ellos tenían que dar. Entonces no era cualquier que Dios utilizaba, eran personas de fe, porque até ellos tenían que hacer algunas cosas que no entendían, mas obedecían por causa de obedecer, de llevar o proclamar esta mensaje. A característica también que vemos no Antiguo Testamento es que estos profetas mostraban a vontade de Dios, advertían o povo ou as pessoas e também sempre chamavam ao arrepentimiento. Y estamos llegando casi no final de nuestro estudio bíblico semanal aquí no Corpo de Joinville. Vamos para o Antigo Testamento, que estamos llegando quase no final da nossa panorâmica bíblica desta parte da Bíblia. 39 livros compõem o Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Lei, a Torá, o Pentateuco, 12 libros históricos. Lembramos que si leemos os 17 primeiros livros do Antigo Testamento, então temos uma panorâmica geral. Então encorajamos vocês a ler, alimentar-se da Bíblia, a estudar a Bíblia. Os seguintes são os 5 livros de sabedoria que falamos a semana passada. Se você não assistiu, procure o estudio bíblico en un canal de YouTube que falamos sobre este tema tan importante para nuestras vidas, sabiduría. Y concluye con los profetas, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Esto de mayor y menor no es por causa da importância ou a relevância
de sua mensagem ou porque a pessoa era mais importante. Profetas mayores era porque tenían mayor cantidad de texto escrito, mayor cantidad de palabras, ¿sí? Y menores es porque los libros eran menores, de menor cantidad de registros escritos. Entonces, si você da una oleada, va a percibir que tem menos capítulos y más capítulos en los mayores que en los menores. ¿Ah? Y lembrando que no tiempo que fue escrita la Biblia, no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Entonces, vamos a nombrar los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son considerados profetas mayores. Y los 12 menores, Oseas, Joel, Amós o Badías o Abdías para nos, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuqui, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto no está en orden cronológico. Estos profetas vivieron en diferentes contextos, diferentes períodos. Entonces, yo quiero encorajar você a fazer uma atividade que é para você. Ninguém vai revisar ni nada de eso, más para nosso estudio pessoal y aquellos que quieren mergulhar, aprofundar no estudio da Bíblia. Então, procure informação sobre os profetas maiores e os profetas menores e faça uma relação entre os períodos onde eles profetizaram. Tendremos a división do reino en Israel y Judá. Lembra que ya falamos, y si você ainda no vio, procure no canal de YouTube o reino dividido. Entonces, algunos profetizaron no reino de Israel, otros no reino de Judá. Hay otros profetas que fueron enviados tanto para Israel y para Judá. Y hay otros que fueron, como Jonas, enviados para otros lugares también, mas Jonas también profetizó para el pueblo de Dios. Entonces, faça esa relación, porque esto va a ayudar você a estudiar y a comprender, a entender, cuando lea estos mismos libros y você va a entender, ok, este profeta estaba falando para Israel no tiempo de un reino dividido. Y así va. Algunos, como Jeremías, proclamaron o profetizaron antes da queda de Jerusalén, durante la queda de Jerusalén y após a queda de Jerusalén también. Entonces, vea, porque va a encontrar muchas cosas maravillosas y nos va a abrir a mente y también un corazón para poder entender a Biblia. Esa es una actividad personal, aquellos que están queriendo más, y si você necesita de ayuda, se contacta conmigo y juntos vamos haciendo esta actividad. Y terminamos con una pasaje muy bonita. Dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 para el frente, dice: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, por el Hijo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, Senhor Jesus, que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tan superior aos anjos quanto heredou mais excelente nome do que eles. A maior profecia está registrada na figura do Senhor Jesucristo. E há outras profecias que ainda não estão cumpridas, que estão aqui na palavra do Senhor. Profecias de esperança para
os filhos y filhas de Dios. Entonces, continuemos leyendo este libro de profecías maravillosas de esperanza y de salvación. Será até a próxima semana, si Dios quiser. Que Dios te abençoe, que Dios te bendiga. E continuemos proclamando a mensagem de salvação do Evangelho, porque há outras pessoas que precisam ouvir estas palavras. Deus te abençoe, Deus te bendiga.